Bom dia a todos, a todas. Bom dia, professora Alzira, professora Maria Cláudia, que está nos auxiliando. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro a respeito de educação e desenvolvimento humano e social. Então, nós estamos aqui com a professora Alzira, que é nossa colega, minha amiga do DELETE. Ela possui graduação em Letras Português pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em Letras, Linguagem e Sociedade pela Universidade Oeste do Paraná e doutorado em Letras pela Universidade Estadual de Londrina. É professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. Atua nas disciplinas de estágio supervisionado, literatura e ensino, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura. Tem interesse também em desenvolver estudos na área de metodologia do ensino de literatura, literatura e outras artes, formação de professores, educação e filosofia, leitura, literatura e formação humana. Além disso, participamos aí de alguns grupos de pesquisa em conjunto, né, professora Alzira? E é sempre muito bom compartilharmos aí dos nossos encontros. Somos sempre parceiras de muitas atividades em comuns, de muitos projetos de pesquisa. Tivemos aí o projeto Cinefórum em conjunto, tivemos ela foi nossa parceira também no curso da IAD, né, no curso de Letras IAD, nos auxiliou em muito, não só nas disciplinas, mas também como coordenadora de tutoria. E estamos aqui hoje para poder acompanhar um pouco da sua, né, grande contribuição a respeito, então, dessa temática tão importante a respeito da educação e desenvolvimento humano e social. Professora Alzira, a tela é toda sua. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Maria Cláudia, a todas e a todos os alunos, né, do curso de Letras IAD, dos demais cursos de licenciatura da Unicentro, aos colegas de trabalho também da Unicentro e demais instituições. Eu agradeço as palavras da Cláudia, né, e me sinto muito feliz, de fato, em estar participando, né, desse momento em que foi todo organizado justamente para que a gente motivasse, né, os alunos a participarem também do ENAD e fazer uma revisão, né, desses conceitos e questões que eles já viram ao longo da graduação, mas que para a prova, né, eles são importantes de serem revisados, né? Então, o tema que eu fiquei responsável, né, por abordar hoje, ele é intitulado, então, Educação e Desenvolvimento Humano e Social. E esse tema ele poderia ser abordado, né, de várias perspectivas. E eu, então, fiz uma abordagem que tenha, né, a ver assim, com a minha formação, e que espero, né, poder contribuir, então, com vocês aí, caso esse tema apareça na prova e ele realmente, a tendência é que apareça, né, em um bom espaço da prova. Então, eu trago hoje algumas questões, assim, para a gente pensar mesmo, né, sobre o papel do professor, sobre o papel da educação, da escola, em relação a esse desenvolvimento humano e social das pessoas, né, dos sujeitos, enfim, gostaria de pensar nessa perspectiva, né. Então, para organizar esse tema, eu segui aquilo que faz parte da minha formação, né, que é um viés histórico-cultural, né? Então, a abordagem vai ser a partir dessa perspectiva.
Bom, então eu inicio com vocês, a partir de um jargão clássico, né, bastante conhecido de todos nós, em que diz, né, as crianças são o futuro da nação. E a partir daí eu gostaria de pensar um pouco com vocês, né, quer dizer, eh, de fato as crianças são o futuro da nação? Né, porque a gente ouviu isso ao longo da nossa história, eu lembro, assim, que eu ouvia muito, isso sendo falado na escola, né, e na verdade, se a gente for pensar em relação à questão da história das crianças, a gente vai perceber que a partir da concepção, né, de uma pessoa, né, de um bebê, enfim, ele já passa a ser formado e todo o desenvolvimento dele, né, dessa criança, ela já recebe, né, então, segundo algumas linhas, por exemplo, da psicologia, vão dizer que, a criança, ela é formada inclusive antes da concepção, né, quer dizer, já existe um desejo em relação a essa criança, no sentido de pensar, né, a gente sabe muito bem que, fica essa questão: "Ah, quando eu tiver um filho vai ser de tal e tal jeito", né, e aí depois quando a mãe, né, a família está esperando o bebê, diz: "Olha, eu gostaria que fosse, cabeludinho ou loirinho, enfim, cabelo enroladinho", né. Então, quer dizer, se a gente for pensar a partir dessas questões, a gente vai perceber que, na verdade, as crianças, elas não são o futuro da nação, né, elas são o presente. E se, todas essas questões que envolvem aí o ser humano, eles já iniciam antes, inclusive, do seu nascimento, e isso vai proporcionar para a criança todo um desenvolvimento, né, cognitivo, a partir, dessa relação aí com os pais, a família e a sociedade em geral, e a gente sabe muito bem, por exemplo, a questão do quanto que essa voz materna, né, lá no início, ali nos primeiros meses de vida do bebê, ela vai ser importante, né, então quer dizer, quando é que começa o desenvolvimento do ser humano, né? Então eu acho que é importante a gente ter essa clareza que o desenvolvimento do ser humano, ele acontece já desde muito, talvez, né, desde muito antes do seu nascimento. E então não dá para a gente esperar para investir nas pessoas, né, digamos assim, depois, quando elas já estão maiores ou quando elas, eh, lá né, no ensino médio ou no ensino superior, né. A formação das pessoas, ela acontece já desde muito cedo, né, e é preciso que isso seja claro, e que a gente consiga, né, ter um investimento emocional, financeiro, né, no sentido do Estado mesmo, em oferecer isso às pessoas, eh, para que de fato, né, essas crianças se desenvolvam. Então, é preciso que a gente tenha clareza de que as crianças, elas não são o futuro, né, mas elas são o presente. É preciso que se invista nelas hoje e não daqui a alguns anos, né. Até isso é bastante interessante, porque, a gente sabe, né, que a gente vai, sei lá, viver, 70, 80 anos ou até mais, né, ou menos, né, a gente nunca sabe, mas que o do grande desenvolvimento aí cognitivo, né, ele acontece nos primeiros anos de vida, então isso é bastante já difundido, né, conhecido, então é importante que, isso seja, né, assim, claro, porque de fato não dá para esperar, né, para investir nesse sujeito aí, nesse ser humano, né, depois, quando ele esteja já maior, quer dizer, é possível, porque o cérebro ele é plástico. Ao longo da nossa vida, nós aprendemos, né, coisas, enfim, elaboramos, né, conteúdos e tudo mais, mas acredito que essa clareza, né, de que as crianças, elas são o presente e não o futuro, eh é muito importante, né, quer dizer, esse investimento ele precisa acontecer logo, já, né, porque aí sim é que vai ter,
um retorno, digamos assim, nesse futuro, né? Quer dizer, são pessoas, são sujeitos, são seres humanos formados, né? Bom, pode passar, Maria Cláudia, por favor. Isso, então, na semana passada foi o Dia dos Professores, né, dia 15, e eu estava preparando a aula, enfim, e aí eu tive contato, né, com esse quadrinho, essa tirinha, que eu achei bastante interessante, né, ela foi elaborada pela Escola de Passarinhos, então eles fazem sempre, né, essas tirinhas sobre a escola, né, e aí achei muito interessante, porque é justamente essa questão, né? Então diz ali, quem ensinou você a voar? E aí o passarinho responde, meus pais, né? E quem ensinou a voar tão alto? E aí o passarinho responde um pouco mais alto, né? Meus professores. Então eu achei assim que tinha muito a ver com a nossa discussão aqui, porque é justamente nessa questão que eu gostaria de discutir com vocês, né? Que quem é que nos insere na cultura? A primeira inserção que nós recebemos em relação à cultura é da nossa família, né? São os nossos pais, a nossa família, os nossos cuidadores que vão, nossos cuidadores primários, né? Que vão nos ensinar alguns valores, algumas questões da cultura, né? E então que vai desde encontrar alguém e dizer, olha, bom dia, né? Falar o nome, quando se é bem pequeno mesmo, né? É, e depois, então, os professores, né, que vão fazer, os professores, a escola, que vão fazer essa inserção nessa cultura, né, de maneira sistematizada e, portanto, também vão garantir aí um conhecimento em relação ao mundo, né, em relação a essa cultura em que esse sujeito está inserido, em relação a ele se perceber nesse mundo e também perceber os outros, né? Então, a família é a primeira que insere esse sujeito, né, na cultura e, posteriormente, então, os professores, né, a escola, enfim, e hoje em dia, inclusive, né, a escolarização ela tem acontecido já bem cedo, né, então é importante assim que a gente tenha essa clareza como professores, porque é, né, saber desse nosso papel mesmo como professores e como formadores, né, de pessoas, né, de seres humanos e sujeitos sociais, né, pessoas que estarão inseridos na sociedade. Pode passar, Maria, por favor. Então, eu coloquei aqui algumas questões, né, que são importantes, né, no sentido assim de a gente pensar mesmo, né, o que a gente vai deixar para a próxima geração, enquanto sujeitos sociais mesmo, né, enquanto professores, porque a gente precisa pensar como seres culturais, né, que existe uma responsabilidade geracional. Quer dizer, o que eu faço no mundo, o que eu ensino hoje, né? O que eu repasso enquanto conteúdo cultural e que são historicamente construídos, né? O que eu ofereço e eu ensino aos meus alunos, né? Para que eles recebam, né? E também tenham essa clareza dessa responsabilidade aí geracional, porque é aquela questão, né? Como é que eu vou deixar o mundo para as pessoas que vêm depois de mim, né? Então, a gente sabe que hoje isso tem ficado um pouco apagado, né? Mas é uma questão bastante importante, essa questão aí da responsabilidade geracional, né? E da responsabilidade mesmo cultural, quer dizer, o que eu vou deixar, né? Qual que é a minha responsabilidade? Como que eu estou cuidando, né? Desses sujeitos aí para a próxima geração, né? Como é que eu vou deixar o mundo, né? Como é que esse mundo vai ficar para a próxima geração, tá? Pode passar, Maria, por favor.
Eu trouxe aqui, então, para a gente pensar um pouquinho essa questão, né, da escola e trazer um pouco da Mafalda, né, que é uma menina aí de 6 anos, bastante crítica, e que bom, né, para a gente pensar um pouquinho essa questão da sala de aula mesmo, né, e sempre pensando em relação à nossa atuação, né, e pensando na questão aí da formação, eh, né, dos professores. Então, no primeiro quadrinho, diz o seguinte: minha mãe me ama. Então a professora está passando, né, essa oração aí, minha mãe me ama. Aliás, na primeira é minha mãe me mima, né? E depois minha mãe me ama. Aí a Mafalda levanta, vem, né? E aí a Mafalda diz: parabéns, professora, pelo visto, sua mãe é ótima. Né? E aí ela retorna para a carteira e ela diz: agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Então eu achei interessante esse quadrinho, porque justamente, né, a gente precisa pensar nessa questão aí da capacidade das crianças, né, dos nossos alunos, sejam eles bem pequenos ou do ensino médio, né, do ensino superior, enfim, assim, essa capacidade, né, de que a gente não, aliás, essa questão de que a gente não pode menosprezar, né, a criança, porque ela já traz um conhecimento cultural, né? E aqui fica muito claro essa questão de que a criança quer ir além, né? E de que ela quer receber conteúdos que realmente, né, saiam, como diz o Vygotsky, né, desse conhecimento cotidiano e que ele receba, então, um conhecimento mais sistematizado, né? Porque ela diz, olha, professora, agora, então, ensine para a gente conteúdos realmente importantes, né? Claro que isso tem uma posição aí da Mafalda, como eu disse, né? Uma personagem bastante crítica, e então ela vai solicitar isso, né? Quer dizer, olha, sua mãe é ótima, então quer dizer, isso também não faz muito sentido para mim, né? E para quem isso faz sentido, e aí, então, né, acho que agora dá para partir para uma outra questão aí, que são conteúdos mais sistematizados, que realmente façam sentido para nós, né? Então, achei muito interessante para a gente pensar essa questão aí desses conteúdos que são os mais sistematizados, né? E que então, assim, para a gente pensar também a questão de não menosprezar, né, o aluno, né, essa capacidade do aluno de compreensão de determinados temas, de determinados assuntos, né, da absorção desses conteúdos, tá? Isso, e aqui também tem uma outra tirinha do Quino, né, que vai dizer o seguinte: quem não entendeu, levanta a mão. Aí o Manolito levanta, né? E aí depois diz: o que você não entendeu, Manolito? E aí ele responde: nada, desde março até agora. Então aqui achei bastante interessante também, porque a gente pode fazer várias leituras, né? Mas é um pouco essa questão assim de que o quanto talvez esses conteúdos também não façam, muitas vezes, sentido para esse aluno, e isso também dificulta, né, essa compreensão né, disso que é recebido, desses conteúdos recebidos. Então, também não dá para ficar esperando muito tempo, né? Ele fala, olha, de março até agora, né? Então, a gente pode pensar aí sobre várias questões, inclusive a questão da perspectiva da inclusão escolar também, né? Porque a gente tem uma discussão muito ampla em relação à questão de crianças que têm diagnóstico, né? E tudo mais, mas não são só os alunos, né, que têm algum diagnóstico ou algo assim, que muitas vezes têm dificuldades na aprendizagem e que merecem ser inseridos,
né, ali no ambiente escolar e compreender o conteúdo. Às vezes, o aluno está em sala de aula, né, e ele não está conseguindo fazer essa construção, né, daquilo que está sendo repassado. Então, é muito importante que a escola ela esteja atenta a essas questões, né, esteja atenta, o professor esteja atento, né, a essas questões, porque, de fato, né, o aluno ele precisa conseguir, assim, então, elaborar, né, esses conteúdos, e quer dizer, se ele não está aprendendo, o que que acontece? Né, o que que está acontecendo? Então, é um pouco nesse sentido que eu gostaria, né, de fazer essa provocação por meio dessa tirinha, tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho aí né, de forma bem rápida, um pouco dessa perspectiva cultural histórica, né, para a psicologia. Então eu trouxe o Vygotsky, mas eu não vou, eu vou falar um pouquinho dessa questão psicológica, né, de como o Vygotsky ele entendia essa questão do desenvolvimento humano e social dos sujeitos, né, e depois, então, a gente vai passar para uma perspectiva também mais filosófica, né? Então, mas que tem a ver, assim, quer dizer, conversa muito bem, porque o Vygotsky é nessa perspectiva cultural histórica, né? E a minha apresentação, ela vai aí nessa perspectiva. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês em relação ao Vygotsky, né? Que em sua breve vida, o Vygotsky viveu apenas 37 anos, e ele justamente buscou estudar e compreender, né, as características que são tipicamente humanas, ou seja, aquela que é uma pergunta clássica, já desde a filosofia, que é uma pergunta, né, desde a filosofia clássica, quer dizer, o que que nos diferencia dos outros animais, né, o que diferencia o ser humano dos outros, né, o que que nos faz tipicamente humano, né? Então, para o Vygotsky, né, nós possuímos um conjunto de características ou de funções que são altamente sofisticadas e especializadas e que são exclusivas do ser humano, né? Então, nós temos essas capacidades, né, que são exclusivas nosso, né, altamente sofisticadas. Então, o princípio orientador da tese do Vygotsky é justamente a dimensão sociohistórica, né, do psiquismo humano. Ele foi buscar compreender esse desenvolvimento aí do psiquismo a partir de uma perspectiva social, né, e também pensando na escolarização, quer dizer, o que que a escola, o que que o ambiente escolar pode fazer, né, pelas pessoas para que elas se desenvolvam mais, né? Então, ele vai dizer que tudo o que distingue o ser humano, né, de outros animais é devido à sua vida em sociedade, né? Todo o funcionamento psicológico do ser humano, ele tem uma base biológica e neurológica, então o Vygotsky não nega essa questão, mas para ele, por si só, isso não é suficiente, né? É necessário, então, que o ser humano ele se insira, né, num contexto social, num contexto cultural, né, porque é nessas relações que o homem, né, ele estabelece consigo e com outros, né, então ele estabelece relações, trocas, e a partir daí, então, né, a partir dessa inserção cultural e social com o meio, né, que então ocorre essa formação do ser humano, né, a partir daí, então, que essas funções, né, que o Vygotsky vai dizer, cognitivas e de desenvolvimento, elas vão emergir e vão se desenvolver. Então, esse processo de internalização, né, dos processos culturais, quer dizer, da nossa cultura, né, daquilo que está presente no meio social em que nós estamos inseridos, eles vão se organizando, né?
e eles vão, a partir do momento, então, em que a gente vai sendo inserido e vai compreendendo, algumas ações acabam resultando de toda essa inserção, né? Então, aquele quadrinho inicial, né, que vai desde a família, que começa essa inserção cultural, e depois a escola, né, quer dizer, é todo um processo importante e complexo, né, digamos assim, e que depois vai resultar em algumas ações. Então, é aquilo que eu falei dessa questão, quer dizer, que mundo, né, que eu vou deixar. E que é interessante porque ao longo de todo esse percurso, né, e que esse percurso, da maneira como ele for organizado, como ele for concretizado, né, digamos assim, é que algumas ações vão resultar deles. Então, uma maneira de pensar, de agir. Então, é nessa perspectiva aí que o Vygotsky coloca, né, esse sujeito social, tá? Então, o Vygotsky, ele vai discutir, né, uma das questões aí das obras do Vygotsky, o papel da escolarização, né? Porque ele vai considerar essas especialidades do conhecimento, né, que é produzido na escola, e essas relações do conhecimento produzidas na escola, né, a partir das relações de conhecimento, então, que são diferentes para ele, daquele conhecimento que se traz, né, do ambiente familiar, tá? Então, são dois conhecimentos distintos aí para o Vygotsky, né? Não se pode dispensar, né, esse conhecimento cultural, mas para ele, né, ele também não é suficiente esse conhecimento que ele vai chamar de conhecimento espontâneo, né? É preciso que esse conhecimento espontâneo ele se transforme, né, em conhecimento científico, em conhecimento sistematizado e elaborado. E ele justamente vai dizer, olha, são diferentes, né, esses conhecimentos são diferentes, porque na escola existe uma intencionalidade, né? Existe uma organização, uma intencionalidade que vai causar um outro efeito nesse sujeito, né? Então, por mais que a gente esteja inserido numa cultura, por mais que a gente conheça alguns valores, né? Mas a partir do momento em que o aluno ele tem esse contato com conhecimento mais sistematizado, com questões que são elaboradas e pensadas com uma intencionalidade, o efeito que vai provocar sobre esse ser humano é outro, é diferente, né? Então, a escola ela é extremamente importante nessa questão, né? Esses conteúdos escolares, esse ambiente escolar é extremamente importante para esse sujeito social, tá? Então, nessa perspectiva aí que o Vygotsky, né, ele vai trazer, vai pensar a questão da escolarização, né, e da escolarização como alguém que vai trabalhar, né, com esses conteúdos culturais, mas de maneira diferente daquilo que a gente recebe, né, daquilo que a gente recebe enquanto conhecimento espontâneo aí ao longo da nossa história. Então, esses conteúdos, né, que são científicos e sistematizados ao longo da vida escolar, né, eles são muito importantes para o desenvolvimento humano e social dos sujeitos. E aí ele vai dizer, olha, é papel da escola ajudar a criança, ajudar aí o aluno, né, nessa elaboração mesmo desses conteúdos culturais, né? Na elaboração desses conhecimentos, né? Que ela traz em seu cotidiano, que ela traz do seu cotidiano, né? Então a escola ela deve mediar essa construção cognitiva do pensamento, né? Porque, como ele diz, a partir desse contato com esses conteúdos historicamente construídos, o aluno, né, ele vai resultar em alguém, né, vai resultar em alguém com essa formação humana. Então, é a partir também desse ambiente escolar e principalmente, né, desse ambiente escolar.
Então, né, nesse sentido, a educação escolarizada e o professor, ele tem um papel singular em relação ao desenvolvimento dos indivíduos, né? E o Vygotsky, ele faz toda uma discussão, então, aí ao longo da sua obra, né, a esse respeito, né, desse papel da escolarização e do professor propriamente dito, né? Então ele diz, olha, o professor, olha, assim, o professor, ele deve acompanhar esse aluno, né? Ele deve fazer junto, no sentido de demonstrar, de mostrar o que é aquele conteúdo, por que ele é importante, né? Por que ele é importante culturalmente, ele deve também demonstrar, né? Ele deve interferir aí no desenvolvimento e na compreensão desse conteúdo para, né, em relação a, então, à aprendizagem desse aluno mesmo, né? Esse professor ele deve assistir ao aluno, né, no sentido de ajudá-lo mesmo, né, nesse caminho de construção, né, nesse desenvolvimento aí dos seus alunos. Então, o professor ele vai justamente contribuir nesses processos de elaboração e desenvolvimento que não ocorreriam jamais em outros contextos, né? Que não ocorreriam jamais em outros espaços. Então, essa questão aí da escola, desse ambiente pedagógico, né? E o papel do professor, ele tem aí, ele é fundamental, né? O Vygotsky ele vai dizer, olha, só na escola isso é possível, né, de acontecer, porque a escola ela vai possibilitar justamente esse contato sistemático, né, e intensivo, e intenso mesmo, né, dos indivíduos para que essa criança, esse aluno, elabore e reelabore esses conteúdos historicamente construídos, né. É, então, né, a gente pode dizer assim, né, que o Vygotsky ele vai refletir sobre as contribuições, né, no sentido de compreender, então, o ser humano e o nosso aluno. Então, é importante que o professor ele compreenda, né, esse aluno e como ocorre o desenvolvimento desse ser humano, né? E também o papel que ele exerce na construção desse ser humano. Né, e que diz respeito, então, a esse processo mesmo de desenvolvimento humano e social, né? Então, o professor, ele tem esse papel de contribuir para que esse desenvolvimento humano aconteça da melhor forma possível, né? E que seja melhor adequada. Então, a gente pode pensar a escola, né? E pensar a escola a partir da perspectiva histórico-cultural, deve ser pensada, então, no sentido de organizar o processo, né, pedagógico, didático, pensando justamente na questão do desenvolvimento humano e social, né, dos indivíduos. Então, essa é uma questão bastante presente, né, que o professor, a escola, esse ambiente pedagógico deve pensar, então, esse aluno enquanto um sujeito, né, que se desenvolva tanto do ponto de vista humano quanto social. E aí eu deixo uma provocação, né, que, assim, para a gente pensar mesmo, né, até que ponto nós, professoras, professores, nós temos condições, né, de organizar a escola nesse ambiente agradável, né, para que ele se torne um ambiente em que os processos educativos, né, de fato possam favorecer o máximo do desenvolvimento humano e social, né? Então até que ponto a gente tem condições, né? A gente recebe essas condições, né? E essa é a grande questão, né? E o grande dilema de todos nós professores, né? Então a gente sempre está se questionando em relação a isso, né? Mas o nosso desejo é de que a gente sempre possa, né? E de que a gente possa conseguir, tá? Então essa é nosso desejo, né? Enquanto professores.
Pode passar, Maria, por favor. E aí, pensando nessa questão da inserção mesmo cultural, né, e para a gente pensar em algumas questões relacionadas à nossa cultura, eu gostaria de ler com vocês, né, um conto que é intitulado Noções Básicas, do Miguel Sanches Neto, que é um escritor paranaense, né, e aí, assim, pensar algumas questões em relação à escola, né, no momento em que nós vivemos, né, é, e como que a gente pode trabalhar com algumas questões, então, culturais e de maneira sistematizadas, né? E pensando nesse nosso papel mesmo como professores. Então, esse conto do Miguel Sanches Neto, ele é bem curto, né? E aí eu trouxe para a leitura, porque tem aí também uma questão, né, de como eu penso essa questão da arte em sala de aula, da leitura, da literatura, e os meus alunos sabem, assim, dessa questão da voz do professor, o quanto é importante, a leitura do texto em sala de aula, né? Então, como o conto é curto também, eu gostaria de ler com vocês, né? Mas eu gostaria primeiramente, então, de apresentar essa obra, né? A obra é O Hóspede Secreto, é uma coletânea de contos que foi publicada em 2003. O Miguel Sanches Neto ele já escreve há bastante tempo, né? A primeira obra dele foi publicada no ano de 2000, que é o livro Chove Sobre Minha Infância, é um romance. E o Miguel Sanches Neto hoje ele tem muitas obras publicadas e de diferentes gêneros literários, né? Chega aí a 40 obras que vão desde romances, contos, crônicas, poemas, literatura infanto-juvenil, literatura infantil. E o Miguel Sanches Neto, então, ele é um escritor paranaense, né? Ele é um dos primeiros artistas, né, que vai contemplar esse espaço rural paranaense, que não é muito, então, ele, né, Domingos Pellegrini, mas mais ainda o Miguel Sanches Neto, né, vai contemplar esse espaço rural paranaense e vai trazer, quer dizer, essa cultura, os espaços, a paisagem, né, do interior do Paraná para a literatura e para a arte. Atualmente o Miguel Sanches Neto, ele é professor, já foi crítico literário, né, então é escritor e atualmente ele é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá? Então, como o conto é curto, eu gostaria de ler com vocês, né, porque a gente faz uma leitura rápida e aí depois a análise fica um pouco mais clara, né, digamos assim, tá bom? Então, Maria, por favor. Noções básicas, Miguel Sanches Neto. Estou ensinando meu filho a fazer pipa. Minha mulher nos observa da sala de TV. Poderia comprar uma pipa pronta, economizando meu tempo, mas faço questão de ensinar. Construir pipas tem um sentido especial para mim, e um homem, à beira dos 40, começa a ficar sentimental. Sempre tive habilidades com as mãos. Hoje não preciso mais usá-las para ganhar a vida. Ensinar este pequeno ofício para Pedro é mais um trabalho da memória. Próximo. Isso. Obrigada. Quando eu tinha 12 anos, houve um grande campeonato de pipas em Piabiru, e eu era o melhor na arte de construí-las e de empiná-las. Mas naqueles dias não existia a menor chance de eu arranjar dinheiro. A única saída foi aceitar a proposta de Júnior. Se lhe fizesse uma pipa, me pagaria o suficiente para comprar os materiais para a minha. Ele trouxe papel de várias cores, cola e tesoura. Taquara eu tinha. Meu pai trazia das pescarias. Esbocei o papagaio de Júnior com muita precisão. Teria uma dimensão adequada para a época do ano em que os ventos eram fortes. Júnior, durante o dia todo, acompanhou meu serviço. O que mais demorava era preparar a taquara, que tinha de ser finíssima. Para ficar resistente e leve, deve estar completamente seca. Depois, fiz uma carretilha com uma manivela de metal.
tornava fácil soltar e recolher a pipa. Com ares de grande construtor, trabalhava cuidando de cada minúcia. Júnior, que não sabia nem colar um selo direito, invejava a minha destreza. Só depois soube que era inveja. Na época, acreditava ser apenas admiração. Terminada a tarefa, ele me mandou passar, no dia seguinte, na loja do seu pai para receber. À noite, planejei minha pipa. Seria diferente da que eu acabara de fazer, e eu ganharia o campeonato. Não fiz uma pipa perfeita para Júnior e não me sentia desonesto, afinal, éramos concorrentes. Deixei alguns defeitinhos. Um dos lados, por exemplo, era levemente menor do que o outro. Isso traria dificuldades no controle. Não, ela não era ruim, ela era muito boa, mas a minha seria melhor. Não dormi direito aquela noite. Faltavam 2 dias para a competição. Teria de ser rápido. Escolhi o formato, as cores dos papéis e tudo mais. Minha pipa seria um pouco maior. Isso daria mais estabilidade. Pela manhã, sem querer ao menos uma xícara de café, fui ao bazar. Mas Júnior pediu para eu voltar à tarde. Ainda não tinha recebido o dinheiro do pai. Fiquei toda a manhã preparando a taquara. Logo depois do almoço, não o encontrei na loja. Tinha saído com a mãe. No outro dia, também não consegui receber meu dinheiro, apesar de ter ido de hora em hora atrás do meu devedor. Seu pai simplesmente dizia, ao me ver na porta, que ele não estava. Fiquei desesperado, mas não tinha o que fazer. Ninguém me venderia fiado com meu pai devendo em tudo quanto era lugar, sem crédito nem para as pingas. Mamãe lavava roupa para fora e o que ganhava dava só para comida. Chorei a noite toda, não comi e nem tomei banho. Meu pai sabia o que estava acontecendo e não podia fazer nada. No outro dia, saiu cedo para pescar. Mamãe não perdoou. Não disse para você não se meter com isso? E você nem deu bola. Tá aí o resultado. Mal amanheceu, eu já estava em pé. Era uma manhã de vento. Fiquei esperando o início do campeonato, mas só saí mais tarde. Júnior estava com Estela e isso me intimidou. Senão teria brigado feio. Estela sorria, acompanhando a rápida subida do papagaio que construí. Fiquei de longe, só olhando. Observei demoradamente a alegria dos dois. Era uma alegria roubada. Não quis mais ficar ali. Segui para o rio, caminhando por um bom tempo à sua margem, na direção da parte mais escura da mata, até o ponto em que meu pai costumava pescar. Mesmo me vendo chegar, ele não deu a menor atenção. Estava trocando a isca do anzol que tinha sido comida pelos lambaris. Sem me olhar, falou: Os filhos da puta são espertos. A gente não pode confiar neles. Tem que tentar fisgar na primeira beliscada, senão levam a isca. Eu disse, desanimado, sentando no barranco, ao lado de meu pai, que já jogava de novo o anzol na água. Bom, então eu trouxe esse conto, né, porque uma das leituras possíveis que a gente, né, pode fazer em relação a essa narrativa é justamente essa questão aí da formação humana, né? Então, existem uma série de questões que a gente pode discutir, inclusive em relação ao desenvolvimento, né, a questão infantil, né, ali da infância, início da adolescência, né, o final da infância, início da adolescência, a questão desse, primeiramente esse adulto, né, quer dizer, ele é um homem de 40 anos que está ensinando o filho a construir pipas. Então, tem essa questão aí mesmo, né, desse pai preocupado em repassar
alguns conteúdos culturais ali para o filho, a gente não nomeia dessa maneira, né? Olha, eu vou te ensinar porque isso é um conteúdo cultural. A gente vai passando né, de uns para os outros esses conhecimentos, né, que a gente recebe. Então, esse pai, né, nessa idade, na idade adulta, ali próximo dos 40 anos, ele justamente ele faz questão, né, de ensinar ao filho justamente, né, para repassar aí esse conhecimento que ele tem e que ele gosta muito, né, de lidar com esses instrumentos culturais. Então, fica essa questão aí dessa presença, né, desse pai que vai se preocupar com esse filho, né? E também para resolver algo que ele ainda não tinha elaborado, né? De maneira, parece que fica aí essa questão, olha, então ele vai fazer isso para elaborar isso que aconteceu com ele, né? Lá na infância, quer dizer, em um outro tempo em que causou, inclusive, um grande sofrimento. Mas também, né, causou um grande sofrimento, mas também causou uma aprendizagem, digamos assim, em relação à vida humana, né, em relação àquilo que nos acontece. Então, eu acho muito interessante, porque aparece, inclusive, essa questão dos instrumentos aí para né, nós, quer dizer, que faz parte do nosso desenvolvimento humano, saber lidar com os instrumentos, os objetos, né? Isso traz um desenvolvimento cognitivo da linguagem, então aparece, né, essa questão aí dessa habilidade com as mãos que ele coloca, né? Sempre tive habilidade com as mãos. E habilidade com as mãos é justamente nesse sentido, né, de que, enquanto sujeitos históricos, nós fomos adquirindo essas funções, né, de lidar com esses instrumentos históricos, né. Então, a gente tem esse narrador, né, colocando essas questões aí dessa possibilidade que ele tem hoje, né, de fazer esse trabalho com o filho, apesar de que ele poderia comprar, porque a gente sabe, né, que uma pipa pronta custa aí 5, 10 reais, então é muito mais prático você ir na loja e comprar, enfim. Mas, né, então esse pai aí, essa personagem, ela faz questão de construir esse objeto com o filho, né, que é um objeto cultural, é um brinquedo, mas segundo o Walter Benjamin, né, os brinquedos dizem muito sobre a nossa cultura, e se a gente pensar hoje, né, o que os brinquedos dizem em relação à nossa cultura, né? Se a gente pensar no excesso de brinquedos que as crianças têm, a gente vai perceber aí a questão do consumo mesmo, né, do consumo, e que é algo que vai apresentar essa questão da sedução, né, de como nós estamos seduzidos por esses objetos hoje na sociedade, né, por esses objetos, pelo consumo, enfim, tá? Pode passar, Maria, por favor. E aí ele vai dizendo, olha, quando eu tinha, né, 12 anos, então 12 anos é o início da adolescência, é um marco aí do início da adolescência, né, e vai aparecendo algumas questões da adolescência mesmo, como a questão né, dos relacionamentos amorosos, ele vai falando ali da Estela, né, que o Júnior estava com a Estela, então ele vai começando a perceber tudo isso, né, então aparece nesse conto aí justamente essas questões, né, até biológicas, né, digamos assim, e também essas questões culturais, né. Então ele vai dizendo, olha, eu era o melhor na arte de construir pipas e empiná-las, quer dizer, ele tem orgulho, né, dessas questões aí, do quanto ele era um construtor, e criança tem muito isso, né, apesar de que ele está no início da adolescência, é uma fase transicional, mas a criança, ela é muito construtora, ela é muito criativa, né, e isso aparece aí no conto, né, o quanto eles gostam de construir, de recortar, de colar, né, de criar os seus próprios objetos. Então, a gente tem muito essa discussão, né, quer dizer, até que ponto é importante você comprar um brinquedo que já está elaborado, ou então a criança construir e ela imaginar essa construção, quer dizer, tudo isso causa, né, provoca o desenvolvimento aí da criança, tá?
E hoje, né, a gente tem essa questão de comprar tudo pronto, né, os brinquedos, tudo muito coloridos, que aperta, que tem pilhas, né, quando, na verdade, o desenvolvimento ele acontece por meio dessas construções aí que a criança vai elaborando, tá? E aí, né, ele vai falando da questão dessa. Então, ele fez essa pipa para o colega, né, para esse conhecido dele, esse amigo da escola, e ele diz: olha, eu fiquei super ansioso, né? Olha, pela manhã, sem querer ao menos uma xícara de café, ele foi ao bazar. Então, a ansiedade, né, que se provoca na criança por meio desse acontecimento, né? E a gente vê o sofrimento da criança aí, né? Então, é algo também que muitas vezes na sociedade isso não é reconhecido, né? O sofrimento da criança. As pessoas dizem assim: ah, criança não sofre, criança não questiona, e na verdade a criança questiona muito e se questiona em relação ao mundo. O problema é que cada vez mais ela tem se questionado sozinha, né? E aí o conto, que é um conto contemporâneo, ele vai fazer com que a gente reflita, né, sobre o que acontece com as crianças hoje, né? Então essa personagem que retorna ao passado, ela vai justamente fazer com que a gente pense sobre o presente, né? Então, e aquilo que eu falei para vocês no início, né? Quer dizer, as crianças elas são o futuro. Será que elas não são o presente, mas que têm uma relação com o passado, e esse passado no presente é que vai causar ações no futuro, né? Então, essa é uma compreensão aí da história mesmo, né? A partir da abordagem do Walter Benjamin, que não separa passado, presente e futuro, né? Todas elas estão, todos eles, esses tempos históricos, digamos assim, eles estão interligados. Então, você pensar o presente pensar a partir, né, de um passado e também em relação ao futuro. E aí, então, existe essa questão aí de pensar essa infância, esse início da adolescência, né, e do quanto isso causa dor, de quanto as crianças sofrem também, elas ficam ansiosas diante de algumas situações, né, e aí o menino ele vai se colocando, quer dizer, ele vai todos os dias, né, até a loja do pai, ele chega a ir de hora em hora, né, à loja do bazar do menino, e ele não tem nenhum retorno, né. Então, aí ele coloca também uma posição aí da família dele, né, e o pai do outro menino simplesmente dizia, quando via a porta, né, quando viu o menino à porta, que ele não estava. Então, também, eu acho interessante que não há nenhuma intervenção do adulto aqui, né? O adulto, ele não intervém. E olha como é interessante a gente pensar na questão da cultura, né? Quer dizer, qual que é o papel do adulto, enquanto sujeito que insere essa criança na cultura, da escola, né? Quer dizer, não há um limite em relação àquilo que acontece, né? É possível fazer o que quiser, né? Então é nesse sentido, quer dizer, não há um adulto ali que impõe um limite, que diga, olha, o que está acontecendo aqui, né? Eu quero saber por que você está vindo aqui de hora em hora, o que aconteceu. Então não há essa intervenção na cultura, né? Isso fica por isso mesmo. E mesmo que isso, né, vá causando dor, sofrimento, então ninguém intervém, né? E é muito interessante porque esse conto ele dialoga, né? A gente pode dizer que ele faz uma intertextualidade com o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que foi publicada na obra, né, Felicidade Clandestina, na década de 70, da Clarice Lispector. Só que lá, né, na narrativa da Clarice Lispector, era também uma menina, filha do dono de uma livraria, que possuía muitos livros, né, e ela ganha especificamente Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E ela diz para uma amiguinha assim, olha, eu te empresto o livro, vá, né, até minha casa para buscá-lo. E quando a amiga chega na casa, ela, todas as vezes que a amiga investe, então, né, em ir buscar o livro, ela diz, olha, hoje eu não estou com o livro, né? Ou hoje eu me emprestei para alguém.
olha, você veio de tarde, mas passou uma amiga aqui pela manhã e eu emprestei o livro para ela, então o problema é seu, quer dizer, você não veio na hora certa, né? Até, e essa menina vai ficando ansiosa também, e ela vai contando toda essa ansiedade que é gerada a partir, né, dessa relação com a amiga ali, com a colega de escola, e aí um certo dia ela estava na casa, né, foi buscar o livro, mais uma vez, e a mãe da dona do livro intervém, né, a mãe da dona do livro diz, olha, o que está acontecendo aqui, que você vem todos os dias, eu quero uma explicação, né, e aí elas explicam ali o que estava acontecendo e a mãe da menina diz, olha, você nunca diz para a filha, né? Como assim? Esse livro nunca saiu daqui da nossa casa, você nem chegou a ler esse livro, por que você não empresta para sua colega, né? E aí a mãe toma o livro e diz, olha, você vai ficar com este livro pelo tempo que você quiser, né? E aí a menina sai feliz da vida, muito calma. Aí ela diz: Olha, pelo tempo que eu quiser, é algo que qualquer pessoa, né, grande ou pequena, quer. Quer dizer, para mim, isso é muito mais do que ser dona do livro, é pelo tempo que eu quiser. E aí a menina passa a ter essa relação com o livro e ela esconde o livro às vezes, ela guarda, ela pega o livro, né? Então é justamente essa questão aí da felicidade clandestina, né? E tem toda uma discussão que ela diz, olha, às vezes eu me coloco de fato como alguém, né, que se posiciona, né, enquanto alguém que sofre, porque as pessoas querem que eu sofra, né? Então eu me posiciono desta maneira. Então tem toda uma discussão aí muito interessante que a Clarice Lispector faz, e também dessa questão da menina ali que esconde o livro, pega o livro, lê um pouquinho, guarda de novo, porque ela está muito feliz porque ela tem esse livro, mas ao mesmo tempo ela não se acha alguém né, que detém essa felicidade, então ela não pode aproveitar toda essa felicidade, né? Então, essa questão mesmo da felicidade clandestina, mas ao mesmo tempo também uma discussão dizendo, olha, a felicidade ela está nas pequenas coisas, né? Veja, a menina é feliz com o livro e escondendo esse livro e pegando esse livro, então às vezes as pessoas acham que precisa de muitas coisas, né? Então é a infância, é a criança mostrando aí que a felicidade ela está também nas pequenas coisas da vida, né? Então esse texto do Miguel Sanches Neto, ele vai trazer, a gente pode fazer, né, essa intertextualidade, mas aqui o que eu queria trazer para vocês é que, diferentemente do conto, né, da Clarice Lispector, que não tem muito um formato específico, uma estrutura, um conto, uma crônica, é diferente porque lá o adulto intervém, né? E aqui no conto do Miguel Sanches Neto, o adulto não intervém. Então, quer dizer, não há um limite aí, não há uma questão de colocar um limite para dizer, olha, o que você está fazendo, isso não se faz, né? E até que ponto, então, traz também essa reflexão aí sobre a questão da infância, né? De que existe um limite, né? E que a escola também coloca esse limite e direciona esse limite, né? Quer dizer, o que você está fazendo enquanto ser social, né? Enquanto ser humano, enquanto alguém que é responsável também pela próxima geração, né? Então, é esse adulto aí, nesses contos aparece como o pai, a mãe, né? Mas pode ser também a escola. Então, né, que vai interferir nessa cultura, tá? Isso é bastante interessante, né, para a gente pensar essas questões aí da escolarização mesmo, do ambiente pedagógico e dessa inserção na cultura, né, quer dizer, até onde eu posso ir que que eu não vá ultrapassar os meus limites, né, que eu não vá atingir o outro, então é um pouco nesse sentido, quer dizer, enquanto ser social, eu sou um eu, mas eu também tenho um outro, né, existem esses outros na sociedade, tá? E acho muito interessante porque algumas vezes a gente tem
um pouco de dificuldade até de compreender, né, por que tem essas questões de, assim, a gente acaba sempre reproduzindo, mas não pensando por qual motivo, né? Então, essa questão da escola, né, que põe uma data para receber o trabalho, né, os alunos têm que entregar o trabalho, os alunos têm que fazer determinada prova num determinado dia, num determinado horário. Então, essa questão mesmo da inserção cultural, né? Quer dizer, é na escola também que se aprende que existe um dia, um horário, um limite, né? É, que, 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 assim, que na nossa sociedade a gente tem dia de pagar luz, né? A gente tem dia de pagar os boletos, o dia de pagar o aluguel, e é na escola, então, que a gente aprende esses limites, quer dizer, qual que é o dia, né? Então, dessa maneira, quer dizer, acontece essa inserção cultural, né, essa inserção histórica aí nesse espaço escolar, tá? Então, Maria, pode passar, por favor. E aí, gente, eu trago uma citação da obra do Adorno, em que ele vai trazer essas questões mesmo de uma reflexão, né, sobre a escola. E o Adorno, ele é um filósofo que atuou no início, né, do século XX, é um dos filósofos da escola de Frankfurt, e que sofreu muito, né, ao longo da Segunda Guerra Mundial, enfim, ele, Walter Benjamin. O Benjamin, inclusive, morreu alguns dias antes, né, das fronteiras serem liberadas ali entre a França e a Alemanha, quer dizer, ele foi tentar passar, né, para a França e acabou falecendo, enfim, porque não resistiu, né, essa questão de ver esse sofrimento aí da guerra, enfim. E aí o Adorno, ele vai dizer o seguinte, né, e é esse papel mesmo, né, de situar aí os sujeitos dentro da história. A irrupção do Terceiro Reich surpreendeu, de certo, o meu juízo político, mas não a minha predisposição inconsciente ao medo. Todos os temas da catástrofe permanente tinham me roçado tão de perto os sinais da advertência do despertar da Alemanha, tinham me marcado de uma forma tão indelével que fui capaz de identificar cada um deles nos traços da ditadura de Hitler. E, no meu horror tolo, com frequência eu tinha a impressão de que o Estado Total havia sido inventado especialmente contra mim, para fazer-me sofrer aquilo que na minha infância, a pré-história dele, eu havia sido dispensado até a Segunda Ordem. Pode passar, Maria, por favor. Os 5 patriotas que se precipitaram sobre um único colega, espancando-o, e que o difamaram como traidor da classe quando ele se queixou ao professor, não são eles mesmos que torturaram prisioneiros para desmentir os que, no exterior, diziam que se torturavam prisioneiros? Aqueles cujas zombarias eram intermináveis quando o primeiro da turma falhava, não foram eles os que, com caretas risonhas e um tanto embaraçados, cercaram o detento judeu e caçoaram quando este, de maneira desajeitada, tentou se enforcar? Então, essa questão aí que o Adorno traz, né, é justamente para a gente pensar esse mundo, né, em que vai essa geração que fica, né? E como que a escola, ela, por meio do trabalho com esses conteúdos sistematizados, né, com esses conteúdos historicamente produzidos, né, como é que ele vai também pensar nessa próxima geração, né? Então, é papel aí da escola, do professor, pensar nessa próxima geração por meio justamente desse trabalho aí com conteúdos historicamente transformados em científicos e sistematizados, né? Pode passar, Maria, por favor.
Então, o que o Adorno traz aqui, né? O que o Adorno traz é justamente essa ideia, né, do preconceito e da personalidade autoritária, né, em que ele vai dizer que muitas vezes já está presente lá nos primeiros anos de vida, né? E como é que a escola, né, e o papel mesmo dessa escolarização vai colocar esse sujeito enquanto um ser social, como aparece ali, né, tanto na obra, no conto do Miguel Sanches Neto, quanto no da Clarice Lispector, que eu falei para vocês, né? Quer dizer que há uma intervenção em um deles, no outro não há essa intervenção, né? Então ele vai dizer, olha, muito dessas características autoritárias, às vezes já se manifestam nos primeiros anos dessas ações cotidianas, né? Como ocorre nos relacionamentos escolares. Então ele vai dizendo ali, né, aqueles colegas que caçoavam, né, do outro colega, que não aceitavam quando alguém questionava, né, a atitude de alguém. Então, para o Adorno, né, as atitudes violentas, como as do fascismo, elas já estavam materializadas nas atitudes de seus colegas de escola, né? E que muitas vezes agiam de forma fria, cometendo abusos e desrespeitos com os demais, né? Então, aqui, gente, há toda uma reflexão, né, que o Adorno vai trazer em relação a justamente essa intervenção aí da cultura, né? Até que ponto eu vejo tudo isso como professor e eu não interfiro, né, como diz o Vygotsky, tá? Então, né, depois a Silva também, que vai falar um pouquinho dessa obra aí do Vygotsky, né? Ela vai dizer, olha, atitudes autoritárias, travestidas de inocência, né, que trazem à tona o preconceito, a exclusão dos colegas, né, quando se recusam a brincar ou jogar com este ou aquele colega, ou quando não permitem que entrem nas brincadeiras do seu grupo, olha, você não vai brincar, eu sou o dono da bola, né, então, até que ponto tudo isso não deve ser, né, receber intervenção, e a escola também cuidar de tratar disso, né, justamente por conta dessa próxima geração que vai ficar. Então, essa é uma reflexão aí que esses teóricos trazem e que vem, né, da questão aí da filosofia, tá? Da filosofia do Adorno, quando ele vai trazer essas rememorações, né, nessa obra dele. Então, ele vai dizer, olha, eu já via isso na escola, para mim não me surpreendeu, né, porque essas atitudes elas já estavam presentes, quer dizer, e não foi feito nada, né, não era feito nada, então é um pouco disso, né, e assim, e o quanto que trabalhar com questões, e não é só, né, quando a gente fala de questões históricas, né, de conteúdos historicamente, não são conteúdos das ciências humanas só, né, são todos os conteúdos de todas as áreas do conhecimento, né, que são trabalhadas e que vão fazer com que esse ser humano ele vá se formando e ele se perceba nesse mundo e perceba também esse outro ou esses vários outros, né, que estão presentes aí na sociedade, né. Então é nesse sentido que a escola ela deve trabalhar com esses conteúdos sistematizados, né, com uma intenção aí também, né, de formar seres humanos e seres sociais, né, que aprendam a se posicionar e que também compreendam os demais que fazem parte da sociedade, tá? Pode passar, Maria, por favor. E aqui então aparece, né, essa questão aí do sofrimento mesmo da criança, né? Veja, ele chora a noite toda. A gente sabe que criança, ela fica chateada e tudo, mas isso passa, né? Assim, eles conseguem elaborar isso, né? Então, e veja, ele chora a noite toda, ele não come nem toma banho, né? E ali o pai sabia o que estava acontecendo, mas também aí é toda uma discussão que eu não quero entrar, né? Nesse momento, mas assim, o pai não podia fazer nada, né? Então esse pai aí não intervém, né? Na E a mãe, né, diz: olha, eu falei para você que você não se metesse com isso, né? E você não me deu atenção, então tá aí o resultado, você está sofrendo, né? Pode passar, Maria, por favor.
Então, é uma reflexão mesmo sobre o próprio título do conto, né, que se chama Noções Básicas, é intitulado Noções Básicas. A gente tem a impressão de que quando lê o conto, quando vê esse título, né, e lê o conto, né, tem esse contato com a narrativa, dá a impressão de que remete, né, ao domínio do conhecimento ali da técnica de construir pipas, né, e que esse menino possui. Mas a partir de uma leitura mais atenta, a gente vai perceber que essas noções básicas às quais o título se refere dizem respeito, de fato, aos momentos iniciais da socialização humana, né? Em que a gente é colocado diante de alguns acontecimentos, né? As pessoas são colocadas diante de alguns acontecimentos e que elas servem para que se conheça, então, as relações humanas, né? E que as relações humanas, elas... então, assim, são noções básicas dessa socialização, de estar em sociedade, né? De ser um sujeito social, né? Daquilo que você oferece e também daquilo que você recebe. Então, é justamente essa troca, essa interação aí, né? Que a perspectiva histórico cultural, ela vai defender e vai falar em relação a isso, né? E também fica, né, para nós, como uma reflexão final, a questão da... Desculpa. A questão de que o menino, ele vai para a pesca, né, para a pesca com o pai, e senta no barranco, e senta no barranco e o pai joga o anzol de novo na água, né? Então, quer dizer, esse recomeço mesmo, quer dizer, a vida em sociedade é isso mesmo, tem dificuldades, né? Tem algumas questões que se colocam para nós, mas ela segue, ela continua, então, quer dizer, é o recomeço, né? A, e de que, né, fica assim, porque hoje na sociedade a gente tem muito essa questão de que é preciso se ter tudo, né, para ser, para ser feliz, né, e ali nesse conto se coloca essa questão também desse recomeço, né, e de que essa falta, que existe um limite mesmo entre eu e o outro, né, mas que essa falta, ela também vai possibilitar aí um amadurecimento, um crescimento. Então, ali no final do conto tem essa questão né, né, de um certo limite mesmo, mas que esse limite ele é importante também para esse amadurecimento, né? O Piaget que dizia isso, né? Existe uma limitação, né? Que precisa existir um limite ali, quer dizer, não se pode ter tudo e a partir daí, então, o sujeito ele vai se desenvolvendo. E ele mostra lá no início do conto que ele diz assim, olha, eu não preciso mais nem construir, hoje eu tenho condições, né? Quer dizer, ele saiu daquela vida que ele tinha sem condições, em que não se era reconhecido, né? Porque o pai tinha contas, tinha dívida, a mãe era lavadora de roupas, mas ele superou. Então, quer dizer, muitas vezes não é se tendo tudo que se consegue superar, né? Também é na falta, tá bom? Então, é um pouquinho, né, dessa questão que se coloca aí para nós. Maria, eu agora não sei quanto tempo eu tenho. Oi, Alzira, tudo bem? Na Oi. verdade, assim, você ainda tem o tempo que você julgar disponível, Maria. Alzira, desculpa. Ah, perfeito, então. Eu só vou pedir para Maria Cláudia, que eu tinha preparado mais, né? Mas eu vou, assim, pedir para a gente avançar um pouquinho nos slides, porque eu já falei dessa questão da felicidade clandestina, né? Que essa felicidade aí. Pode passar, Maria? Pode passar. Aí eu já vou também encaminhando. Pode deixar aqui, Maria. Para né, para finalização da nossa reflexão aqui enquanto sujeitos sociais, né? E esse papel da escola mesmo, né?
Então, eu trouxe aqui uma música que é intitulada Notícias Populares, da Ana Carolina. Eu até tinha intenção de compartilhar o vídeo, enfim, mas acho que não dá tempo, né? Que é, na verdade, uma música que uma aluna minha trabalhou no estágio na sexta-feira, quando ela foi trabalhar sobre a questão da... Ela foi trabalhar o gênero notícia, né? E para mobilizar os alunos em relação ao gênero notícia, então ela trabalhou com essa música Notícias Populares, da Ana Carolina, né? Então eu fiz questão de trazer e dizer, né, que foi a Érica que teve essa ideia, né, de trabalhar com essa música, e a partir daí eu despertei uma série de questões, quer dizer, eu estava elaborando a aula aqui para a gente, né, sobre a questão da reflexão em relação a esse sujeito que é formado, né, numa perspectiva humana e social. E eu achei que a música é bastante interessante, né, porque assim, quer dizer, então eu trouxe a música também para mostrar, né, o quanto que a gente aprende com os nossos alunos também, né, então é essa troca mesmo, né, quer dizer, a Érica trabalhou, e como eu já estava pensando sobre essas questões, eu falei, olha, muito interessante, né, porque a música intitulada Notícias Populares, e a Ana Carolina, ela escreveu essa música, ela compôs após ela ter sofrido um assalto, tá? E ela vai além, né, daquilo que é, digamos assim, o olhar superficial em relação à vida, em relação à sociedade, a partir, né, de um episódio que ela poderia dizer assim, bom, mas quem são os culpados, né, quem é essa gente, enfim, né, que assalta, e fazer um julgamento em relação a isso, né, e ela faz justamente o contrário, quer dizer, ela sai dessa superficialidade da sociedade, da cultura, e ela aprofunda esse tema, né? Então, ela vai falando dessas questões das notícias populares aí, do quanto nós, tudo, o mundo se acaba para nós, né, quando nós olhamos as notícias populares, porque é muita coisa que nos deixa muito tristes, que nos deixa desanimados, né? Então, olha, acaba a água, acaba a prece do vigário, quer dizer, a esperança, né? Acaba a nossa esperança, né? E aí ela diz, olha, eu quero ser a mendiga suja, descabelada, dormindo na vertical, e entender como a vida de alguém se acaba antes do final, né? Então, é justamente essa questão de ir além daquilo que se coloca para nós, né? Quer dizer, porque a gente olha para as pessoas, né, que estão no sinal, que estão mal vestidos e muitas vezes e julga, né? E aí ela diz, eu quero saber o que acontece com a vida de alguém que se acaba antes do final, né? Isso para mim assim foi muito marcante, porque é justamente essa questão, né, de a gente sair da nossa zona de conforto, digamos assim, né, também, e tentar compreender a vida do outro, né, tentar compreender a vida das outras pessoas, né, tentar compreender como que isso ocorre, né, como que esse desenvolvimento ele ocorre aí na sociedade e como que, qual o contato que as pessoas têm, né, qual a possibilidade que elas têm aí de dessa outra vida, né, de uma outra vida, tá? Ou se elas não têm nenhuma possibilidade de uma outra vida, né? E passando um pouquinho, Maria, ela diz, né, olha, prefiro... volta um pouquinho, Maria, obrigada. Prefiro Lou Reed no Velvet Underground, né, gosto de Sylvia Plath, T.S. Eliot, Emily Dickinson, Lucinda, Adélia, Manuel de Barros ficam eternos em mim. Então, ela se coloca aí como alguém que tem acesso, né, a bens culturais sofisticadíssimos, né, a bens culturais, a objetos mesmo, quer dizer, ela se coloca como alguém privilegiado, né, alguém que tem o privilégio, né, de acesso à cultura, de acesso a bens materiais, né, então ela se coloca como alguém privilegiada e ela olha para essas pessoas como alguém, né, que tem esse privilégio, né? E aí depois ela vai dizendo, olha, me roubaram, traz uma série de outras reflexões, né? Ela diz, olha, me roubaram,
a gente, né, eu não sei se é real ou não, enfim, isso a gente sabe na leitura, né, nas leituras que a gente faz, que isso não tem importância, mas é aquilo que o texto traz para nós, né, se é de fato verdade ou não, né, mas ela diz, né, esqueço a crise da Argentina, quer dizer, lendo tudo isso, olha, eu vivo no meu mundo, o meu mundo é privilegiado, eu tenho acesso a bens culturais, né, eu esqueço a crise na Argentina, quebrando o pau com a menina do sinal, em castelhano, né, eu furo os planos, eu furo o dedo, eu ando vendo, examinando, então ela se coloca como alguém privilegiado, né, e alguém privilegiado em uma cultura, em uma sociedade que a maioria das pessoas não são privilegiadas, né? E aí ela sai desse lugar de alguém que vai julgar, né, para alguém que vai tentar compreender a realidade das outras pessoas, tá? Então eu achei muito interessante, né, esse ponto de vista aí da Ana Carolina, né, e desse texto que ela compõe, que ela traz para nós, né, na verdade, em relação a esse texto e que essa música da Ana Carolina traz, é, porque justamente sai, né, de um espaço privilegiado, de um espaço em que se tem bens culturais e de consumo bastante sofisticado, né, para tentar compreender e olhar para esse outro ou para esses outros que estão presentes também na sociedade, né? Então isso é um olhar humano, e já existem alguns teóricos, né, que nos dizem que a gente que o ideal seria que a gente olhasse, né, para o mundo, e isso é bastante já discutido, com esse olhar assim mais da arte, né? Então é esse olhar que abre, né, que está aberto, que vai olhar de maneira diferente para esse mundo, né? Então seria aí um estar no mundo a partir, né, desse olhar da arte, da poesia, né, das narrativas, mas eu abro um pouco isso e vou dizer, né, que seria olhar também para esse mundo a partir, né, desses conhecimentos sistematizados historicamente, desse passado, do que aconteceu, né, que é algo também bastante caro hoje para os artistas alemães, por exemplo, né, que fazem questão de trabalhar, os artistas contemporâneos, que fazem questão de trabalhar com o tema da memória, justamente, né, porque eles não querem, ou buscando essa questão de deixar claro esse trauma, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, essa memória, ela vem aí, essas personagens, né, que vão rememorar o passado, justamente pensando aí em algo que não se repita, né, em algo que não se repita e que, né, digamos assim, que não se perpetue, tá bom? Pode passar, Maria, por favor, mais um pouco, que aí eu já vou encerrando. Ela diz, olha, tomei um tiro no vidro do meu carro, é a pobreza, né, tirando sarro, então, né, e aí, na última estrofe da música, ela diz, a gente nunca sabe, né, se alguém recua ou se alguém invade, né, se alguém tem nome ou se alguém tem fome, que façam bom proveito do pouco que restar, se tanta gente vive só com o que dá para aproveitar. Então, eu achei muito interessante né, a reflexão que essa letra provoca e que ela traz, porque é justamente, olha, a gente tem uma ilusão de que existe uma diferença entre alguém que tem nome, né, ou entre alguém que tem fome, né? Ele diz, olha, faça bom proveito do pouco que restar, porque, né, a gente não sabe muito bem o que é a vida, ninguém tem esse comando em relação à vida, né? E é um pouco daquilo que o Foucault também disse, né, no último texto dele, né, que a vida é errante, que na vida a gente tem muito mais nãos do que sims, mas a gente se ilude de que a vida é sim, né, o tempo todo. E isso é muito presente hoje, aí na sociedade também não vou... a gente pensa que pode ter tudo, né? E aí ele diz, olha, se tanta gente vive só com o que dá para aproveitar, ou seja, né, se tanta gente vive do resto de alguém, né? E a gente sabe que isso está muito presente na nossa sociedade, né, essa questão de pessoas que vivem só com as sobras dos outros mesmo, né, daquilo que é lixo, daquilo que as pessoas não querem mais, né?
mas tanta gente vive, quer dizer, o que que é importante para mim, né? Se tanta gente vive só com o que dá para aproveitar, quer dizer, com o resto dos outros. O que que sobra disso tudo, né? Das minhas ilusões, né? Daquilo que eu coloco como importante, como primordial, né? Se tem esses outros aí no mundo que vivem, né, desses restos. Então, aí ela encerra, né, esse texto, né, diz, olha, tudo se acaba, olha o noticiário. Então, quer dizer, essas vidas tristes, né, que estão presentes aí na sociedade e essa outra pessoa aí como alguém privilegiado que tem acesso aos bens culturais e também, né, bens de consumo, tá bom? Então, passando, Maria, por favor. Então, pessoal, para encerrar nossa reflexão, é justamente nessa questão, né, do papel do professor, da escola e da educação, e entender esse papel, né, enquanto alguém que vai sistematizar o conhecimento cotidiano, quer dizer, vai transformar esse conhecimento cotidiano em conhecimento científico, porque o aluno ele já chega na escola com esse conhecimento cultural, né, e chega na escola com esse conhecimento que ele aprende, né, com a família, que ele aprende sendo inserido na cultura, né, e por meio dessa sistematização, que tem uma intencionalidade, como diz o Vygotsky, né, que tem uma organização, então a gente vai proporcionar o desenvolvimento humano e social desses indivíduos, tá? Para que, né, a gente tenha, então, uma sociedade humana e que se coloque como alguém, né, que é um ser social, né, que não é só um indivíduo, que não são só as minhas vontades, os meus desejos, ou aquilo que eu penso que é o mais adequado, mas que existe aí todo um ser, né, que existe toda uma sociedade e outras pessoas que pensam, né, de outras maneiras e que vivem de outras maneiras, enfim, tá? Então é nesse sentido, né, que a gente também pensa a escola, tá? Como alguém que vai formar esse ser humano aí, né, esse ser que se coloca como humano e social, né, que se diferencia aí dos outros animais, devido a essas capacidades, né, que são desenvolvidas ao longo do nosso processo cultural, tanto na família, né, no ambiente cultural, quanto na escola, que também, né, vai repassar esses conteúdos culturalmente ou historicamente elaborados, tá? E aí eu trago para encerrar uma citação do Walter Benjamin, em que ele diz, só um pouquinho, Maria, perfeito. No meio tempo, possa o indivíduo dar um pouco de humanidade àquela massa, que um dia talvez retribua, com juros e com os juros dos juros. Então, é isso, né, a reflexão que eu trouxe para vocês em relação à questão da formação humana e social, né, e eu gostaria de desejar, então, uma boa prova do ENAD a todas e a todos, e também, né, uma feliz atuação docente. Muito bem, professora Alzira. Você trouxe aí textos que são profundos, inspiradores, que nos trazem uma excelente reflexão a respeito da temática. A tua fala foi muito apropriada, né, a respeito da temática também, nos fez assim refletir muito a respeito. E uma das questões aí que me balançou muito foi quando você disse, do início ao final, a respeito de que a criança, nós temos que pensar que a criança ela é o presente e não é o futuro, né? E pensando dessa forma, como que a escola, como que o professor ele deve trabalhar partindo desse pressuposto, né? Partindo do pressuposto de que a criança ela não é o futuro, porque a nossa mentalidade, a nossa consciência é de que a criança é o futuro, né? Tanto que a mídia ela utiliza essa propaganda muitas vezes até então, né, que nós temos enganosa,
de que a criança é o futuro, etc. E aí você trouxe toda uma profundidade teórica que nos faz aí refletir a respeito de que não, de que a criança é realmente o presente, né? E que é responsabilidade nossa, então, pensarmos justamente nessa questão, que a criança é o presente, que está ancorada no nosso passado, e que, a partir disso, nós temos que refletir também o nosso presente e o nosso futuro. Então, como que nós, de repente, professores, como que a escola, o próprio sistema educacional pode, de repente, agir, né, pensando, agindo a partir dessa ideia? Uhum. Do meu ponto de vista, né, Cláudia, eu acredito que a primeira questão, né, seja o conhecimento de tudo que envolve esse desenvolvimento, né? Enquanto professor, a gente precisa compreender essa questão do desenvolvimento humano mesmo, né, do desenvolvimento cognitivo, né, corre esse desenvolvimento. Aqui a gente tratou especificamente do desenvolvimento humano e social, né, mas, assim, conhecer e depois ter, ter clareza desse papel, né, ter clareza do quanto a nossa atuação ela é fundamental para o desenvolvimento desse sujeito, né, para o desenvolvimento aí desse ser social, e que traz um pouco dessa questão, né, qual que é a minha responsabilidade enquanto geração, né? Qual que é a minha responsabilidade, então, histórica mesmo, né? Porque nós somos seres históricos, quer dizer, e o que eu vou deixar aí para um próximo período, né? Para um próximo momento. Então, então buscar e ter muito claro de que esses conteúdos historicamente produzidos, eles precisam ser trabalhados na escola, né? Então, a gente tem muito e pensar como trabalhar esses conteúdos, né? Porque os conteúdos, eles fazem parte de um currículo, eles estão presentes, né, lá na organização dos conteúdos, do currículo, mas como é que a gente trabalha com esses conteúdos, com as crianças, né, e com os alunos, enfim, aí nesse processo de escolarização. Então, tem uma série de questões que são importantes para a gente pensar, mas acredito que ter clareza, né, desse papel enquanto, além de profissionais, formadores, também pessoas que formam, né? Então, para mim fica muito essa questão. E aí já você responde uma outra questão que eu ia comentar, que é justamente como que a gente pode, de repente, trabalhar de forma efetiva a questão da responsabilidade geracional, né? Principalmente nós que estamos atuando aí num curso de licenciatura. Como que a gente pode conscientizar o nosso aluno dessa responsabilidade geracional? Uhum. É, eu acredito que é justamente trabalhando esses conteúdos, né, historicamente elaborados, tornados científicos, e situá-los mesmo como seres históricos, né, que são importantes, que fazem parte, né, de uma sociedade, porque a partir dessa perspectiva, por exemplo, do Walter Benjamin, né, que o Walter Benjamin discute, mas que aparece muito em textos, né, da literatura, na arte como um todo, contemporânea. A gente vai ter, por exemplo, o Memorial do Convento, do José Saramago, que vai trazer um pouco essa discussão, de que a gente tem a impressão, né, de que quem constrói a sociedade são pessoas renomadas, são autoridades, são políticos, e na verdade, não são eles que constroem a sociedade, né? São todas as pessoas. Eles são representantes dessa construção social, né? É o nome deles que aparece muitas vezes, mas todos nós somos os construtores, né? Todos nós somos importantes na construção dessa sociedade, dessa história, né? Com H maiúsculo, essa história oficial.
Então, por exemplo, eu me lembro muito bem de uma passagem da obra do José Saramago, em que ele vai dizer, né, vai falar sobre a construção do convento, e que esses trabalhadores, eles tinham que carregar uma pedra muito grande, uma pedra gigante, e todos eles iam se ajudando, e aí eles iam parando, né, então foram construindo levando essa pedra até o local e tudo mais, né, da construção do convento, e aí eles iam parando à noite, conversando, contando histórias. Então, só que depois, né, quando ocorre essa construção do convento, ninguém lembra dessas pessoas, né? Então, só o que tem na plaquinha, né? Quando a gente vê uma obra, alguém assim. Então, quem são essas pessoas que aparecem ali naquela placa? Não são o nome dessas pessoas que construíram, né? Então, é justamente pensar, e a literatura contemporânea, a arte contemporânea traz essa questão, né, de pensar essas pessoas, essas outras pessoas que não são vistas e que não são valorizadas, né? Então, não é só quem constrói, que aparece o nome, né, dos espaços, né, dessas grandes construções, mas são esses sujeitos, né, que trabalham ali cotidianamente, que trabalham para que essa construção se realize de fato, né? E aí, quando eu trouxe, por exemplo, o Miguel Sanches Neto, é também nessa questão, né? Quando ele vai falar desse espaço social paranaense, desse espaço rural, e é um dos primeiros artistas, né, que vai falar desse espaço rural, é também valorizando esse espaço rural, né? É também dizendo, olha, essas pessoas que vivem no campo, que vivem na lavoura, que estão lá dia a dia plantando, colhendo, eles também são importantes, né? A gente não olha, né? A sociedade como um todo não olha, a gente pega lá o pacote do feijão, né? No mercado, já embalado e tudo mais, mas a gente não costuma olhar para essas outras vidas, né? Então, é um pouco nesse sentido, né? Que as pessoas precisam se perceber como pessoas que constroem a história oficial, né? Que não são só as pessoas renomadas, as autoridades, né? Mas que todos nós temos um papel fundamental na construção aí da sociedade. Perfeito, Alzira. Exatamente isso. Eu creio que nós precisamos dessa conscientização, que todos nós, na verdade, somos estes construtores da história, né? Tanto Vygotsky traz isso, como o próprio Bakhtin depois vai trazer esse perfil de Vygotsky para a linguagem, né? Vai trazer essa concepção sócio-interacionista. A gente pensa na questão da linguagem, né? Mas é justamente isso. E muitos querem apagar essa questão da importância, né, do papel esse reconhecimento do outro, esse olhar, como você disse ali na música da Ana Carolina, né, quem é o outro? Muitas vezes nós podemos ter na nossa casa, mas nós não olhamos para aquele que não tem, né? Às vezes nós temos o arroz, nós temos o feijão, mas quantos deixam de ter? Né? Que nem você fala lá que ela é uma privilegiada quando ela tem acesso a Emily Dixon, a outros, né? É uma questão de cultura, mas e quantos não têm acesso a um bem cultural? E quando a gente fala assim, eu me lembro muito que eu trabalhava, quando a gente fala assim, os Titãs, eles já foram muito felizes quando eles compuseram a música Comida, quando eles colocam, né? Nós não queremos apenas comida, nós queremos também comida e arte, por exemplo, porque a comida ela é a questão básica do ser humano, mas a arte também não deixa de ser uma questão básica do ser humano. Então, quando nós não temos nem a questão da comida propriamente dita, porque é isso que nós temos vivenciado no país hoje, infelizmente. E nós que estamos aí trabalhando com a educação há anos, né, nós sabemos que, infelizmente, a maioria dos nossos alunos vão para a escola buscando, muitas vezes, a merenda escolar. Esta é uma realidade.
né? Então, quando o nosso aluno, muitas vezes, ele vai desmotivado para a escola, buscando a merenda escolar, e aí cabe ao professor, de repente, de alguma forma, transformar aquele aluno, né, aquele espaço escolar, para que ele possa ter aí se torne um sujeito, né? Para que além Uhum. dele vir buscar o básico, que é a alimentação, ele também tenha o básico que seja o conhecimento, que seja a cultura, né? Eu acho que esse é o grande papel também da escola, é responsabilidade da escola, né? Eu acho que isso é muito importante. Palavras finais, professora Alzira? Eu acredito, né, Cláudia, a gente, como professoras na educação básica, né, a gente teve também contato, a gente sabe hoje, né, dessas questões, e quando tem ali também a tirinha, né, da Mafalda, do Manolito, que não compreende, né, o conteúdo desde março, então também é uma questão, né, que se coloca, será que esse aluno, ele tem alimentos, até isso, né, a gente tem que pensar, né, porque a gente sabe que muitas crianças, às vezes, estão enfraquecidas em sala de aula, às vezes com sono, não conseguem aprender por falta dessa alimentação. Exato. Né? Então a gente precisa estar atento como professores também, e aí a gente diz, nossa, mas quanta coisa a gente precisa estar atento, né? Mas faz parte aí da nossa atuação, né? A gente olhar para essas pessoas de maneiras individualizadas, né? De maneira individual. As pessoas não são todas iguais, né? Elas não tiveram, elas não têm o mesmo acesso, né? Então é olhar para essas pessoas de fato, né? De maneira individual, de acordo com as necessidades de cada um, né? Então, aquilo que o Vygotsky já dizia, né, que o professor precisa interferir, ele precisa, assim, estar atento a todas essas questões, né? O Vygotsky, a obra dele é produzida, né, a partir de crianças carentes, então ele vai pensar, né, nessas questões, então essa intervenção aí para que, de fato, essa criança seja inserida aí na cultura, né, mas numa cultura escolarizada, uma cultura que vai ter contato com esses conteúdos historicamente produzidos, elaborados, né. E como palavras finais, eu gostaria de agradecer, né, queria dizer que eu me sinto bem, assim, feliz de ter preparado esse tema, né, preparado esse assunto. Eu espero que a minha fala possa contribuir com algumas reflexões em relação à prova do ENAD, né? Às vezes até apareça assim, uma questão aberta, então, né, preciso que escreva sobre essa questão da formação humana e social, né, e agradecer a Cláudia, a Maria Cláudia, todo o departamento de letras, né, pelo trabalho que a gente sempre vem desenvolvendo em parceria, né, e agradecer a todos e a todas que ouviram a fala, ou que, né, em algum momento terão contato, tá bom? Então, agradeço mesmo por tudo. Muito bem, então nós que agradecemos, professora Alzira, pela sua fala, pela sua contribuição. Também agradecemos aí a professora Maria Cláudia, que está aí desde cedo nos acompanhando, nos assessorando desde cedo. Agradecemos a todos que nos acompanharam e, como disse a professora Alzira, que também nos visualizarão, assistirão à palestra, os alunos de letras, os alunos de geografia também. Tá? Sejam muito bem-vindos, né? Tenham um bom dia. Abraços a todos. Abraços, tchau.